do grupo Capoeira Mandinga, que ensina gratuitamente crianças, jovens, adultos e idosos. Para essa conversa eu recebo Mauro Porto da Rocha, presidente Mestre Maurão. Cibele de Jesus Moura, instrutora do grupo. Edson Otávio Fragoso, mestre do grupo, que é o mestre Pavão. E também André Douglas Fernandes, jovem assistido. Bom, sejam todos, então, bem-vindos aqui à TV Alesp. Mestre Maurão, me conta um pouquinho dessa história, que começou em 1994. Me fala desse projeto. Pois é um prazer falar sobre o nosso projeto. E, na verdade, ele começa, se você me permite, bem antes, quando eu comecei na capoeira. Quando? Que foi em 1979, Certo. num projeto social na cidade de Santo André, com o mestre Valdenor. Então, através desse projeto, eu comecei a capoeira e a capoeira, ao longo desses quase 40 anos, né, a completar ano que vem, é uma vida inteira e uma vida transformada, sem dúvida nenhuma, através da capoeira. Por que transformada? Eu fui criado no extremo leste de São Paulo, no bairro Parque São Rafael, e fui criado pela minha mãe numa vida difícil, da periferia. E a capoeira, através da capoeira eu tive esse reforço, vamos dizer, na educação, através do meu mestre, na adolescência, o tempo ocupado com os treinamentos e com as atividades dentro da capoeira. E isso foi uma coisa que me tocou muito e indo para 94, já adulto, formado, e iniciando esse trabalho da Capoeira Mandinga, eu tive essa necessidade de tentar dar de volta, sabe, tudo isso que a capoeira me deu até hoje. E então a ideia foi essa, começar com os trabalhos sociais, chegar com a capoeira nas periferias, levar a capoeira para as crianças, para os jovens e um pouco depois para os idosos também. Bacana. Então isso é uma missão de vida. Bom, o André, ele pratica, né, a capoeira. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. O que significa para você? Quando que você começou? O que mudou na tua vida? Sim. Eu comecei a capoeira quando eu tinha 12 anos, 12 para 13. Foi lá no projeto também, lá na Zona Leste, lá em Goianazes. E a capoeira me ajudou em muita coisa, muita mesmo. Me tirou de muita coisa. Pode ser que eu também nem estava aqui também, né? Se não fosse ela. E hoje eu estou na 4ª graduação, né? Que é a verde e amarela. E capoeira para mim é tudo. Hoje todo dia que eu acordo eu sempre penso nela, sempre não me imagino mais sem a capoeira mais. Quando você diz que te tirou de várias coisas, né? O que poderia ter acontecido? As pessoas com quem, até seus colegas, mesma idade, eles foram para um outro rumo, é isso? Até porque eu entrei na capoeira mesmo, foi porque eu antes ficava muito na rua, né? E aí, como tinha um projeto lá na Zona Leste, e aí minha mãe, para me tirar desses negócios, né? Que ela achava que eu podia ser qualquer tranqueira, né? Sei lá. E aí, ela me colocou lá e eu escolhi o curso, que era capoeira. E me tirou desse negócio de, acho que usar droga, sei lá. Eu quero que o mestre Pavão fale um pouquinho sobre isso, né? Você tem contato direto com esses alunos e dessa realidade em que o André falou, realmente a capoeira ela tem esse poder de evitar que esses jovens, então, experimentem coisas que podem prejudicar a vida deles? Sim, com certeza, né? Eu faço um trabalho no projeto social ali na Zona Leste, no Jardim Fernandes, e estou lá já há 15 anos nesse trabalho, né? Quando nós começamos com a capoeira lá, eram 3 núcleos da mesma ONG, que chama Juntos, que é onde eu trabalho. E eles eram da mesma organização, mas não tinham contato. Quando tinham contato, eles tinham muitas desavenças. E quando eu comecei, eu falei assim, a capoeira vai dar uma pincelada nesse comportamento e vai melhorar. E uma das diretoras, né, que
hoje não está mais entre a gente, falou assim, isso é um desafio que eu gostaria de ver. E ao longo do tempo, como a gente fazia muitas rodas e treinos juntando os 3 núcleos, eles criaram um laço de amizade. E essa guerra, entre aspas, acabou parando, né, um pouco. E como eu falei, são crianças ali da comunidade carente e tem essa parte da transformação, como o André falou, né? Eles chegam apresentando muitos problemas e a capoeira dá uma direção, né, com a orientação do mestre. Na época eu como eu era professor, também ajudou na minha formação, né, porque eu comecei esse trabalho, eu era aluno formado do mestre, e foi um processo também de transformação. E hoje, né, depois de 30 anos de trabalho com a capoeira, eu me transformei em mestre de capoeira. Bacana. Cibele, você é instrutora do grupo. O que significa esse papel instrutora? A questão da instrutora é pela graduação, né? Porque existem as graduações, primeiro, segundo cordão, e eu cheguei na graduação de instrutora, né? Que eu posso desenvolver um trabalho e tenho realmente um trabalho mais voltado para a terceira idade, né? Então, eu desenvolvo esse trabalho com idosos a partir dos 60 anos, né? É um trabalho diferenciado. E, assim, eu comecei também em 2010 com esse trabalho, né? E que eles nem imaginavam estar fazendo capoeira, né? E hoje em dia eles gostam, né? A gente vê, assim, muitos benefícios que eles conquistaram, né? E à noite, junto com o mestre Pavão, eu faço também o trabalho com as crianças e jovens da comunidade. Legal. Mestre Maurão, então, assim, os atendidos são crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Me conta um pouquinho, porque começou então com um projeto pequeno e hoje quantas pessoas são atendidas, quantos núcleos vocês têm? Nós somos vários núcleos. Na cidade de São Paulo, no litoral, na região de São Sebastião, Maresias e região, no Rio Grande do Sul, em Florianópolis. Então, a gente ensina capoeira, mas a base desse trabalho é sempre o social e as crianças, né? Então, a ideia é fazer esse trabalho como prioridade. A gente atende crianças, em média, 2.000 crianças em todos esses projetos. Muita criança. Muita criança. Eles ficam quanto tempo no projeto? Então, a gente atua em parcerias, na maioria dos casos, com ONGs, né? Certo. Então, o que acontece? Eles estudam de manhã, tem um contraturno. Aí eles vão fazer capoeira ou ficar nessa instituição à tarde. E vice-versa. Então, eles passam assim, meio período do dia nessas atividades, dentre elas a capoeira. E na academia a gente tem aos sábados, aqui no Campo Belo, um projeto também para atender as crianças dessa região carente, da região do Jabaquara ali, aos sábados. Quais são os benefícios da capoeira? Olha, dos aspectos físicos, vamos falar especificamente das crianças, os aspectos físicos, cognitivos da capoeira, que a capoeira ajuda, são fantásticos. Mas a base mesmo é essa questão da socialização, sabe? É a questão onde a gente percebe que ao longo desses anos a gente consegue chegar nessa questão da autoestima, nessa questão da reconhecimento da identidade, né? Essa coisa da capoeira ser uma das culturas, talvez uma das mais importantes de matriz africana. Então, é uma coisa que está diretamente ligado com as pessoas do Brasil, de um modo geral, sobretudo com as crianças da periferia. E passa quais aspectos? A questão do controle, existe, acho que até o mestre Pavão que lida diariamente, né, com as crianças, Isso. Consegue perceber a mudança do comportamento? Por exemplo, chegam crianças mais agressivas, sem limites, e a capoeira consegue colocá-los ali dentro de uma regra social de boa convivência? A capoeira tem esse poder fantástico de transmitir uma energia positiva para o praticante, né? E de imediato, na minha visão, quando a criança tem um contato com a capoeira, gera um impacto. E ela quer mais e mais a capoeira, né? E a gente se aproveita desse gosto da capoeira para trabalhar aquele mau comportamento.
Lá na ONG, onde eu dou aula, nós juntos, a gente tem 120 crianças, a partir de 6 anos até os 15 anos. E tem muitos problemas, né? Que a gente, além de ser o professor de capoeira, acaba atendendo outras necessidades deles, que é uma conversa, que é uma orientação, que às vezes acaba até fazendo, não sendo pai, mas fazendo o papel da família, né? Que seria essa parte da orientação. E através da capoeira, né, eles conseguem atingir um grau de disciplina em pouco tempo. Essa questão da disciplina, porque a capoeira tem as regras da capoeira, né? Então, e ela tem toda uma coisa até na questão do ritual, e tem uma coisa que é da cultura da capoeira, da filosofia da capoeira, por exemplo, respeitar o mais velho, cuidar do mais novo. Então, essas questões, eles deparam com isso de cara na capoeira. E como o mestre Pavão falou, como eles querem muito fazer capoeira, então, às vezes nem há tanta dificuldade da nossa parte em colocar essas regras. Então, que são regras que você vai levar para o dia a dia, para a vida, para casa, para a escola, para o trabalho, né? Que são as regras da boa educação, de respeitar as pessoas, de respeitar o colega, de estar sempre em roda, de não sobrepor a ninguém, de estar essa questão da circularidade da capoeira, de estar todo mundo igual, um olhando para o outro, né? Um cuidando do outro. Então, essa é uma das filosofias da capoeira que a gente consegue transmitir para as crianças. E que, com certeza, eles levam para a escola, levam para casa de volta. Né? A capoeira, ela é uma luta, um jogo, um esporte. O que ela é? Posso dizer que a capoeira é tudo isso. Ela nasce, como a maioria das lutas nasceram, uma necessidade de liberdade, né? A luta do oprimido contra o opressor, na época em que o Brasil teve as pessoas escravizadas aqui, vindo da África, e as pessoas desenvolveram a capoeira como luta, né? Para poder se libertar daquela situação que viviam. E passado esse período, a capoeira, vamos dizer, já na fase urbana dela, ela passa a trazer essas coisas da música, também das heranças africanas, como o berimbau, o pandeiro, o atabaque. Ela vai criando esse ritual todo que ela existe, através da música e da dança. Né? Eu já entrevistei várias pessoas que praticam a capoeira. E uma característica que eu percebo, vocês podem me corrigir se eu estiver errada, mas todos eles são muito tranquilos. E quando a gente vê a capoeira em si, né, são muitos movimentos, saltos, são chutes, mas que não atingem ninguém, enfim. Mas a gente vai conversar, os mestres são zen, são de boa. Traz, então, também esse autoconhecimento, essa tranquilidade, que quem está de fora acha, às vezes, que é algo meio agressivo, mas por dentro trabalha algo diferente? Acho que muito, até por conta da musicalidade da capoeira. Uma coisa também que a gente percebe muito, o sucesso da capoeira na primeira infância, que é um trabalho que a gente desenvolve também, tanto no social como em escolas privadas e tudo mais. Então, essa questão da música é uma coisa que eu acho que chega muito nessa questão que você está tocando, dessa paz, dessa calma, que é algumas expressões específicas que a gente usa na capoeira, que é o famoso axé, que a gente fala da capoeira. Aqui é o axé da música da capoeira, do som do berimbau, do atabaque, do pandeiro, do agogô. Então eu acho que é um ponto importante para trazer essa... Fora, lógico, todo esse esforço físico que a gente faz através da capoeira, né? De cabeça para baixo, e pula para lá, e pula para cá. Então, é uma atividade que exige muito, 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 muito fisicamente. Então, tudo isso também te leva, acho que, para uma coisa de dar vazão para essas outras questões, né? E ficar mais tranquila. Bacana. Aí, para os idosos, como que funciona, né? Porque a gente vê que tem muitos movimentos, muitos saltos, e os idosos, eles restauram essa flexibilidade toda. Como que funciona? Então, para eles, a capoeira é adaptada, né? Já para não ter nenhum risco de queda, né? Então não tem movimentos de giro, de impacto, nada disso. Porque, assim, na verdade, o objetivo da capoeira para os idosos é qualidade de vida, né? Então a gente preserva, assim, os fundamentos da capoeira, né? Mas o objetivo é qualidade de vida, né? Para que eles tenham autonomia, porque muitos
fechados em casa, não tinham uma atividade, então fica ali, né? Aposentou aquela vida de crochê, o homem o dominó, até porque é até mais difícil ter homens no grupo, porque ainda tem aquela mentalidade, aposentou, vai para um barzinho, joga um dominó, fica ali em casa mesmo. E as mulheres não, as mulheres já procuram mais, né? Tá envolvidas em atividade. Então, aí elas passaram a procurar, só que elas faziam, assim, alguma atividade mais parada, né? E aí, quando eu falei da capoeira, né, elas, de princípio, elas até assustaram, né? Porque falaram, nossa, a gente vai fazer como, né? Eu não consigo levantar a perna, a gente vai ter que fazer pirueta, essas coisas, né? E elas foram vendo que realmente, junto com a música, né? Que foi o que chamou muito a atenção, né? A questão do berimbau, o pandeiro. E aí foi despertando cada vez mais a vontade de aprender e através da capoeira foi acontecendo realmente, assim, bem visível os benefícios, né? Que para a saúde mesmo, né? Que o caso de osteoporose, labirintite, que foi melhorando muito. Então, hoje em dia, elas já têm mais autonomia para ir no mercado, carrega uma sacola, para pegar uma condução, porque era difícil, justamente por não fazer uma atividade física, se locomover, né? E hoje em dia ela já tem, assim, aquela força, mais resistência para estar, né, se desenvolvendo, assim, fazendo as coisas, né, do dia a dia com mais autonomia. Então, assim, ajudou muito, né, para elas e isso vem atraindo cada vez mais, né, porque uma fala para outra, a outra chega para conhecer, aí passa para os netos, os filhos, quando a gente faz o batizado de capoeira, que a família quer estar presente, eles fazem questão de estar ali, aí comenta no serviço, minha mãe faz capoeira, né? Como? Porque tem idosos que tem um idoso que tem 94 anos, Nossa. Né? Tem de 87. Mas assim, esses nunca tinham feito? Nunca tinham feito, eles começaram assim, né? Já idosos, né? Olha que E bacana. a questão emocional também, né, Sim, Sibeli? é verdade. A gente colhe depoimentos deles assim, colhe no dia dos eventos, eu ouço muito depoimentos dos alunos da terceira idade nessa questão, a capoeira mudou minha vida, eu tenho vontade de viver, eu estou mais alegre, a questão da autoestima. Sim. Então é uma coisa que me chama muita atenção. Os aspectos físicos, obviamente, são perceptíveis. Que eles falam, eu subo no ônibus com mais facilidade, como a Sibeli fala, eu levanto mais rápido da cadeira, eu caminho mais rápido, eu não me canso. Mas o aspecto emocional também é importante, né, Sibeli, que eles falam muito, assim. E fora que promovem lá encontros, namoros e tudo mais, tem tudo isso também. Daí tem uma vida social atrelada, né? Sim. Assim, quando a gente vê já o jogo da capoeira, aquele momento, as pessoas não têm ideia do que acontece antes, né? Que eu já acompanhei uma aula, nunca fiz a aula, mas já acompanhei já gravei algumas vezes. Tem vários exercícios, né? Os exercícios são repetidos várias vezes. É para trazer um fortalecimento também, para evitar o machucado, evitar um golpe que pode realmente machucar uma outra pessoa? A gente, lógico, desde a primeira infância até a terceira idade, as aulas elas têm os níveis, né? De acordo com a faixa etária. Mas óbvio que tem que ter uma preparação, um bom aquecimento, um bom alongamento. E a capoeira, como eu falei anteriormente, é uma atividade que exige muito fisicamente, né? De todo o seu corpo de modo geral. Não só dos membros inferiores, membros superiores, trabalha com muita força, muita flexibilidade, né? Muita resistência também. Então, é uma atividade muito completa, sem dúvida. Mestre Pavão, já chegou algum caso lá para você? Porque assim, eu acredito que as crianças elas acabam se empoderando quando elas entendem que, né, a questão de um chute e tal. E na escola, já aconteceu um fato de chegar uma reclamação para o senhor, olha, aquele ali usou a capoeira para brigar. Chegou a isso? E daí como que vocês administram essa história? Na verdade, eu não tive assim, problemas com a agressividade deles na escola com outros colegas, né? A dor de cabeça porque eles querem fazer capoeira na hora do intervalo. E gera um problema porque tem criança para todo lado, né? E como o mestre sempre fala, a panela mexendo, que é aquela questão do aprendizado. Aí aquele que é mais atento, quando ele chega no outro dia, a primeira coisa que ele fala, mestre, ele está fazendo capoeira lá no recreio. Aí gera um conflito, né? Porque um entregou o outro e tal. Aí a gente senta, bate um papo e tem sempre essa orientação, né? E às vezes até eles estudam na mesma escola também. E um acertou o outro que é do mesmo projeto também, frequenta a mesma ONG e treina comigo. Aí gera esse conflito às vezes, né? Mas nada assim grave, mas não tive reclamação de agressividade deles na escola, até porque a gente já trabalha isso durante as aulas, orientando para não ter esse tipo de... Porque
a gente passa para eles que eles estão aprendendo uma coisa que, se for usar para quem não treina, é uma coisa perigosa. Aquele chute, como a gente falou do autocontrole, mesmo eles são crianças e adolescentes e são novos de capoeira, já tem um autocontrole e sabem que são capazes de machucar. Então tem esse cuidado, e eles têm esse cuidado um com o outro também. Legal. André, e para você, assim, você sentiu todos esses benefícios que foram falados aqui? A questão da saúde, o que mudou na tua vida, a questão da saúde, a questão da obediência, de ser um pouco mais regrado, me conta um pouco. A capoeira, ela ajuda bastante com a educação e a saúde, com certeza, né? Porque a gente está sempre em movimento, está sempre treinando, sempre evoluindo também, né? Mas comigo me ajudou muito, até em casa também, porque antes era ruim de obedecer minha mãe e hoje em dia eu respeito ela mais que tudo, né? Tanto é que só tenho ela. E na saúde nem se fala, até porque ela nos proporciona tanta coisa, né? Que ajuda com o nosso físico, né? E aí ajuda muita coisa. Aí você falou da questão até da sua casa. Então, antes respondia a mãe, era um pouco indisciplinado, aí os mestres vão lá e puxam a orelha, como que é? Até porque minha mãe também, ela fala, né, quando ela vai nos batizados com o meu mestre também, que antes em casa eu respondia muito ela, que não respeitava ela direito. E aí o mestre vem, conversa bastante, ou briga até, né, dá um puxão de orelha. E hoje tá tudo diferente, né? Até porque a gente cresceu bastante e aprendeu muito, né? Daí você disse que é apaixonado pela capoeira, acorda já pensando na capoeira. Teve também situações dessa, de repente lá na escola, na hora do intervalo, tentar fazer uns golpes, ou não? Já aconteceu tentar fazer umas brincadeiras loucas, né? Mas brigar nunca, mas às vezes ficar fazendo os movimentos da capoeira, fazia mortal, fazia na hora da educação física mesmo, fazia bastante. Aí o pessoal ficava olhando e às vezes tentava, às vezes não dava certo, né? Até que eu já me machuquei também, uma vez eu caí com o braço no chão, com tudo, fui tentar fazer um mortal, mas nada demais, não. Só isso. Os exercícios, eles são todos pensados, programados, repetidos várias vezes, né? Para não ter um tipo de queda. Tem em vários níveis, como eu falei anteriormente, e a preparação, ela é diária e uma coisa que você leva tempo. Alguns movimentos, num grau de dificuldade maior, obviamente você leva mais tempo para desenvolver, para aprender, para começar a praticar, mas sempre sob orientação do mestre, do professor e tudo mais. Essa questão da agressividade, que de um modo geral as pessoas falam, a pessoa vai lutar, fica agressiva. De um modo geral, nesses meus 40 anos de experiência na capoeira e com colegas de outras lutas e tudo mais, é o contrário. Então, o jovem, sobretudo, a criança e o jovem, que ele está ali na capoeira, ele dá vazão para toda essa agressividade, sabe? Ali, e se você, na capoeira também tem um aspecto da luta, se você quiser lutar, você vai lutar, você aprende a lutar, né? E uma outra coisa da capoeira que é fantástica, que você, quando você está lutando contra, você está lutando com. Eu preciso do meu amigo, eu preciso do meu colega para lutar. Como em outras artes também, para você fazer uma luta bonita, você não pode desprezar o seu colega, que ele não é um inimigo, ele é um adversário. Então, a partir daqui, quando acaba aquele jogo, quando acaba aquela luta, acabou tudo. Cumprimentou e segue o jogo em paz. Né? Então, as lutas, e no nosso caso a capoeira, ela, ao contrário, ela deixa a criança, o jovem, o adolescente muito mais calmo. De um modo geral, a gente não tem histórias de agressividade fora da capoeira, na rua, na escola ou em casa, depois que eles já estão ali treinando há algum tempo com a gente. Mas o senhor falou que tem os níveis, né? Quais são eles? Tem as cordas, cores que mudam? A gente segue uma graduação que é com as cores da bandeira nacional. Né? Então, a gente tem uma graduação infantil, que é só para as crianças, que é uma coisa simbólica, que não tem nenhuma exigência técnica ou tudo mais, a única exigência é a participação deles, então eles recebem essa graduação anualmente. E a graduação de adulto é de acordo com a condição física e técnica
que ele vai recebendo essa graduação, que vai do cordão verde até o último, que é o cordão branco. É verde, verde, amarelo, azul, verde, amarelo, as cores vão se trançando. E daí tem as nomenclaturas, né? Mestre, aí instrutor. vamos até aluno formado, que é a graduação de aluno, depois instrutor, monitor, professor, contramestre e mestre. E mestre. Ok. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para conhecer um pouco mais dessa instituição que então ensina, né, capoeira, e não só capoeira, né, vida para muitas crianças, jovens, adolescentes e idosos. Estamos de volta com o programa Nossa Entidade, hoje com o grupo Capoeira Mandinga. Mestre, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente das competições. Existem competições mundiais, federais, enfim, e como acontece dentro, então, da ONG, né? Também tem lá dentro competição? Tem. Existem várias competições no mundo da capoeira. Não existe nenhuma instituição oficial assim que faça uma organização de um modo geral de toda a capoeira. Então, são várias instituições, vários grupos, cada um faz a sua competição, mas ela está presente dentro da capoeira também, que seria, no caso, a parte desportiva da capoeira, né? O André, por exemplo, que é nosso assistido na associação, ele tem uma bolsa na universidade, porque ele é um atleta da universidade, ele compete nos campeonatos universitários com a capoeira. Ai, que bacana. Como que funciona essa competição na universidade? Você cursa o quê? Eu faço pedagogia. Pedagogia. E aí eu compito, eu faço os campeonatos pela universidade mesmo, né? E aí, igual sábado mesmo, eu vou participar de uma. E a gente consegue a bolsa pela capoeira porque a gente veste o uniforme da universidade e compete por ela. E já ganhou pela universidade? Como que tá o teu ranking? O último campeonato eu consegui subir no pódio, eu fiquei em terceiro. Que legal. E é muito legal mesmo. E faz o que a gente gosta mesmo, né? É um orgulho, né? É um orgulho e ver na prática essa função da capoeira e de outras atividades, de ser esse fio condutor, de ser essa coisa de dar esse complemento, dar essa contribuição na educação e na formação das crianças, dos nossos jovens, né? E a gente, se você me permite falar um pouco mais dessa coisa, desse projeto que a gente tem com os jovens. O que a gente percebeu ao longo desses anos? Que a gente tinha uma evasão muito grande na capoeira dos jovens, dos adolescentes. Porque, sendo a maioria deles jovens de comunidades carentes e tudo mais, quer dizer, chega lá na adolescência, tem que trabalhar, mas não tem formação. Então vai trabalhar em subemprego, aí vai trabalhar na feira, vai trabalhar no supermercado, e em trabalhos que ocupam um tempo grande do dia. E
Aí partindo desse princípio, a gente pensou, vamos fazer alguma coisa. Então a gente conversa com os pais ou com a mãe, no caso a maioria infelizmente são as mães, e a gente oferece uma ajuda, que é uma cesta básica, uma ajuda de custo financeira, o transporte para ir treinar. Então a gente consegue manter esse jovem treinando capoeira com a gente e também no nosso meio ambiente da capoeira, né? Porque esse afastamento os deixa mais vulneráveis. Deixa né? muito mais vulnerável, né? Porque você sai do que o ambiente do esporte, o ambiente da cultura é um ambiente saudável, né? E a gente tem também trabalho com pessoas, alunos adultos que contribuem na associação, contribui de formas de estar orientando esse jovem num bate-papo depois de um treino, sabe? Numa apresentação que vai fazer com a gente, conhecer lugares, viagem, tudo mais. Isso vai ampliando o ângulo de visão, né, desse jovem, que não vai ficar só naquela vida, sabe, limitada àquele ambiente dele, né? Saber que ele tem perspectivas maiores através da capoeira. André, antes de você começar a capoeira, você imaginava ir para a universidade e viver esse ambiente acadêmico? Nunca passou pela minha cabeça que ia entrar para uma universidade, né? E por isso que eu agradeço muito a capoeira ter conhecido. E se não fosse ela, eu não estava na universidade. Não tinha bolsa na faculdade. E com ela eu estou conseguindo bastante coisa, conseguindo crescer na vida, né? Mestre Pavão, tem muitas histórias assim? Isso é um exemplo na prática, né? Tá aqui, que a família geralmente fala que a capoeira não dá futuro, porque não conhece, né, assim, a estrutura da capoeira, né, de verdade, de perto. E aí tem mais um exemplo, né? Tem mais 3 alunos que são do grupo, que são beneficiados por essa na universidade através da capoeira, né? Então a capoeira dando esse suporte aí e essa impulsão futuro deles, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei capoeira criança lá em Pernambuco, garoto, né, 14 anos, e minha mãe achava que era coisa de maluco. Eu não conhecia, né, a simplicidade dela. O meu tio era o terror, eu via eles como me escondia, porque eu fazia capoeira lá com meus colegas. E ele falava para mim fazer outra coisa, vai fazer isso, vai fazer aquilo, negócio de capoeira não dá futuro. Aí depois eu vim para São Paulo e comecei a treinar com o mestre Maurão e hoje sou o mestre formado do grupo. Então a capoeira me transformou no que eu sou hoje. Ainda há preconceito? Sim, sim. Então, né? Desculpa, eu mesmo, não, desculpa, pode concluir. Eu mesmo até hoje sofro discriminação dentro da minha família mesmo. A minha família não conhece o meu trabalho. Isso, né, é uma coisa meio espantoso, né? A família não conhece o seu trabalho. O que você faz através da capoeira, você beneficia várias pessoas, né? Como o mestre falou, a gente está uma média de 200 e poucos alunos. Só o nosso núcleo lá. É um trabalho que é feito no período diurno e noturno, né? E a família mesmo não reconhece o meu trabalho. E eu sou discriminado dentro da própria família. Eu acho que isso, desculpa, Pavão, infelizmente a gente vive essa coisa no nosso país, né? E não é só com a capoeira. É um desconhecimento, né? É uma coisa de ignorar a própria cultura, né? Ignorar a própria história. As origens, sejam elas quais forem, né? Então eu acho que é um processo que demora muito tempo ainda, mas dentro da capoeira a gente ainda observa, a gente tem essa coisa das pessoas terem um olhar discriminatório com a capoeira, não só com a capoeira como eu falei, mas infelizmente ainda existe. E a capoeira está aí ganhando o mundo, está em 180 países, né? Crescendo pra caramba. E dentro do nosso métier da capoeira, a gente tem comentários, será que a gente ainda vai acabar perdendo a capoeira aí para outros países? Porque é só um comentário, não há essa possibilidade, e a capoeira é uma coisa que une, ela não divide. Então, infelizmente, tem essas questões ainda. O que deveria acontecer para desmistificar, acabar com esse preconceito? Eu acho que é uma questão que é a educação, né? A educação, para mim, é a base de tudo, né? Então,
como eu falei, a gente usa a capoeira como fio condutor para dar uma pequena contribuição na educação das crianças e do jovem. A capoeira não está nas escolas, né? Oficialmente não, mas ela está dentro de projetos em escolas públicas, em escolas privadas, na primeira infância. Dentro do nosso trabalho a gente tem muito. Vocês têm esse trabalho também de levar a capoeira para dentro dessas instituições? Sim, a gente faz em parceria com escolas, com ONGs, né? E em escolas privadas também a gente tem trabalho. Quem tem interesse entra em contato com vocês? Não, entra em contato na própria escola, né, que tem os projetos de capoeira para as crianças e para os jovens. Né? Que bacana. Eu queria que a gente falasse um pouquinho dos instrumentos que são usados, porque assim, além então de toda essa atividade, daí tem o canto, né, que é o tempo todo. Mas tem os instrumentos também, e são instrumentos diferenciados, muito difícil de tocar? Olha, o instrumento principal da capoeira é o berimbau. O berimbau é um instrumento milenar, um instrumento africano que foi transformado no Brasil. Ele era um pouco menor, não era um arame de aço que a gente usa hoje, era um couro. E ele se tornou o símbolo maior da capoeira, o instrumento maior. Né? Em acompanhamento tem o pandeiro, o atabaque e o agogô. Alguns outros grupos usam outros instrumentos, mas basicamente são esses. E o capoeirista, ele se movimenta através da música. Né? Assim, para simplificar, para facilitar o entendimento, o capoeirista ele joga conforme o ritmo. O ritmo imposto pelo berimbau. Então nós usamos 3 berimbaus, de um modo geral. O gunga, médio e viola. Né? Geralmente, uma das pessoas que estão em um desses berimbau é o comandante da roda. É o que vai ditar a regra, o ritmo a que ser jogado, o estilo que vai ser jogado. Né? Que está ali, seria o mediador da coisa, da roda de capoeira. Então, e os instrumentos que acompanham, que é o atabaque, vamos dizer assim, que é a pulsação, o coração da roda, o pandeiro, né? O elemento do agogô para dar a sonoridade aguda da musicalidade. E os cantos, que contam histórias da capoeira, ou são cantos simples, né? Para dar o ritmo e para dar o famoso axé da roda que a gente fala. E daí, homens podem jogar com mulheres, crianças, com adultos, como que funciona isso? Entre homem e mulher não tem essa diferença, né? Assim, as crianças, obviamente, desde a questão da aula, que é uma outra aula, né? Como a da terceira idade também. Então, o adulto pode até jogar com a criança, não tem problema nenhum. E com a pessoa da terceira idade, de acordo com o ritmo, né, que cada pessoa tem para apresentar dentro da roda. Sibeli, então me conta um pouquinho da sua história, né? Como que você se envolveu, então, com a capoeira? Como chamou a tua atenção para os idosos? Então, eu entrei para o Grupo Mandinga em 97. Encontrei o mestre Maurão na Praça da República, né, que era a época que ele estava no auge na Praça da República. Eu ia lá ver as rodas nos domingos. Aí, assim, né, eu gostava de capoeira. E um dia eu pedi um cartão, ele me deu, fui lá no Itaim Bibi, que era onde ele dava aula na época, fazer aula, e passei a frequentar o grupo, né, fazer parte do grupo. E assim foi, me formei e já tinha um trabalho que eu desenvolvia junto com o mestre Pavão, né, dando aula à noite para crianças e adolescentes. E eu trabalhava numa ONG que atendia idosos, mas não com capoeira, outras atividades, mas não a capoeira. E aí eu falei para o diretor, eu queria fazer uma experiência, fazer uma aula com eles, né? E o diretor ainda falou para mim, não consigo visualizar um idoso jogando capoeira, né? E eu conversando com o mestre, a gente foi tentando adaptar alguma coisa. E um dia eu ainda falei para ele, mestre, são 360 idosos, né? E ele ficou até meio assim, depois ele viu realmente, né? Que foi acontecendo. E os idosos foram se encantando, foi devagar no começo, assim, como que eu posso dizer? O interesse deles, assim, tinha curiosidade e ao mesmo tempo tinha o receio. Até mesmo pelo fato de ter o preconceito também, né? Então, no começo foi assim, meio devagar. E aí depois, quando eles foram vendo que não era aquilo que eles imaginavam, né? Eles foram evoluindo e nós fizemos também os batizados, né? Nós fazemos os batizados de capoeira também, que eles recebem a graduação.
né? Nós fizemos no Parque do Ibirapuera com eles, onde foram os 360 idosos, todos uniformizados naquela roda, todo o ritual mesmo, né? Do batismo. E isso ajuda muito, né? Eles se sentem muito importantes. E daí a gente foi procurando evoluir, né? Colocando para eles também as danças relacionadas à capoeira, né? Que é a dança do coco, o maculelê, o samba de roda, né? Tudo adaptado para eles, para que eles pudessem também vivenciar isso, né? E hoje em dia, né, tem idosos que chegaram já na 5ª graduação, né, no 5º cordão, são idosos que não pararam nesse tempo todo, vão acompanhando e sonham com a formatura até, né? Que a gente até pensa assim numa coisa simbólica para eles, porque eles não têm assim a pretensão de serem mestres, nada disso, mas eles sonham com a formatura, né? Eles imaginam assim um dia de cerimônia mesmo, dos filhos vendo, eles receberem um certificado, essas coisas, né? Que eu acho assim muito bacana, porque eles têm realmente aquele compromisso e que ajuda muito no compromisso com eles mesmos, né? A questão de cuidar da saúde, da alimentação saudável, né? Aquele compromisso que eles mesmos falam, né? Que antes gastavam muito com medicação e hoje em dia, né? Fazendo atividade física já reduziu bastante isso, né? Porque a atividade ajuda muito, né? E aí, assim, para eles está sendo assim uma coisa, né, que eles falam, assim, alguns até tocam instrumentos já, né, tem idosos que tocam, tem idosos que cantam. Eu aprendo porque eu tenho alunos que foram netos de escravos, né? Então, assim, eles me contam muita história e eu costumo falar que assim, é um trabalho onde eu mais aprendo do que ensino. Né? Porque eles vêm, eles batem papo, eles contam história assim da época, né, de quando eram crianças. Muitos tiveram assim, viam a roda de capoeira, mas na época a mulher não podia fazer capoeira. Idosos assim de 92 anos, por aí, viam, mas tinha isso, né, da mulher não poder praticar. Então fugiam, né? Eu tenho uma senhora mesmo que ela fala que ela cortava o cabelo curtinho, colocava uma camisa, né, uma calça para poder ir ali correr para a roda e jogar capoeira. E ela se emociona. Quando eu toco berimbau, por exemplo, ela chora, ela treme, porque ela fala, isso me marca, porque eu volto no tempo, né? Então, são coisas assim que pra gente não tem preço, né? É muito gratificante mesmo, assim, o aprendizado que a gente tem através disso, né? Com esse público, né? Esse exemplo da Cibele, que é um trabalho fantástico mesmo, como ela falou anteriormente, quando ela me contou da história, a gente sentou para conversar, para adaptar a capoeira, enfim, e me assustei com o número de alunos. Mas é mais uma vez um exemplo, né? E através desses exemplos, que eu não tenho dúvida que a gente vai diminuir essa questão, voltando no tema do preconceito e tal. Porque essas coisas de preconceito, discriminação, eu acho que é a distância, o distanciamento que proporciona tudo isso. As pessoas não se conhecerem, você não ter o contato com aquela cultura para poder entender, realmente conhecer. Ou seja, por você ignorar, por as pessoas ignorarem, as pessoas discriminam. Então, aproximar cada vez mais, né? Através da educação, sobretudo. Mas uma coisa legal também para as pessoas que querem praticar a capoeira. Quem vê a capoeira, assiste uma apresentação, vê aqueles saltos que o André faz, tudo aquilo mais, e aí fala assim, jamais vou fazer isso. Então, é importante saber que qualquer pessoa pode fazer capoeira, né? Desde a criança da primeira infância até a terceira idade. E um adulto também que queira começar a capoeira pode começar. Até porque, você vê, eu estou na capoeira há 40 anos. Eu já não faço muitas das acrobacias que eu fazia quando era jovem. E isso não me impede de ser capoeirista, né? E outra questão da educação também, numa filosofia da capoeira, na cultura da capoeira, o idoso sempre é a pessoa mais respeitada e mais importante na capoeira. Aí você me fala, mas como isso, mestre? Na prática, por exemplo, a gente recebe um dia de um evento, a gente recebe um mestre, vamos dizer, um dos mais famosos que estão vivos hoje, como o mestre João Grande, com mais de 90 anos. Ele rouba a cena. Ele é o mais aplaudido, ele é o mais referenciado, assim, enfim, é o mais respeitado em todos os aspectos. Então, isso é uma coisa bonita também e que é da filosofia da capoeira, a questão do respeito. Respeitar o mais velho, cuidar do mais novo, do menor, do mais fraco. Que é o que falta na sociedade, então, né? Eu digo que a capoeira só dá bom exemplo, em todos os aspectos. O senhor comentou que o atendimento é em média de 2.000 pessoas por... 2.000 crianças nesses vários núcleos que nós atendemos. Você vê, só o Pavão tem 200. E daí, como manter esse projeto? Como que esse projeto é mantido? Então, como vocês têm ajuda? Olha, partindo desde do nosso projeto, que é da associação,
que eu desenvolvo na nossa sede aqui no Campo Belo, atendendo as famílias carentes da região e do entorno. Então, aos sábados a gente tem aulas de capoeira, depois da aula da capoeira tem um lanche e tal. Essa atividade é mantida por doadores da nossa rede de contato, pessoas físicas que ajudam financeiramente. Certo. Em alguns outros projetos, são em parceria com ONGs, né? Que essas ONGs, elas têm apoio de governo, têm apoio de iniciativa privada também. Então é assim que a coisa acontece. Aí vocês não têm ajuda governamental? De um modo geral, parceria. não. No nosso projeto pessoal, não. E daí as pessoas físicas, então, que têm o objetivo de ajudar, como elas fazem? Olha, se entrar em contato através do nosso site, que tem lá todas as informações a respeito dos projetos, dos nossos trabalhos, né? Que é o grupo capoeiramandinga.com.br. Tem todas as informações lá. Nós estamos chegando ao fim, né, do nosso programa, mas eu queria que cada um, então, deixasse aí uma mensagem de incentivo, tanto nessa questão social, de ajudar o próximo, que é o que a capoeira faz e o que esse projeto faz, mas também incentivar as pessoas a essa atividade física, a mudar mesmo essa rotina tão louca que a gente tem, que não tem tempo para fazer nada, mas que se tem, né? Consegue um tempinho ali para fazer uma atividade e ser feliz, né? Uma atividade como a capoeira te traz a felicidade. Vamos lá, Cibele. Então, assim, eu acho que a capoeira é uma ferramenta hoje em dia, né? Eu posso dizer que é uma ferramenta realmente muito usada nas escolas pelo poder de transformação que ela tem, né? Então, assim, que as famílias incentivem realmente, procurem, né, um local para que a criança possa crescer com uma direção, né? O jovem, o adulto, que ele possa também, né, procurar para estar realmente ali inserido nesse meio, né? Que é onde aparecem as oportunidades, como o caso do André e tantos outros jovens que foram se beneficiando e tem muitos que estão por vir também. Né? Então, assim, que procurem realmente estar nesse meio, porque eu falo porque realmente a capoeira, a minha família foi construída através da capoeira. Né? Então, assim, meus filhos são criados ali, o meu pequeno não curte, mas foi criado ali na capoeira, minha filha também, né? Então, assim, minha família foi criada através disso. Então, eu posso falar que realmente tenho só a agradecer a capoeira. E os idosos podem participar tranquilamente. Devem, né? Devem participar. Ok. O mestre Pavão? Então, eu quero deixar uma mensagem de procure conhecer a sua cultura. Antes de ter alguma rejeição, procure conhecer a sua cultura, conhecer a capoeira mais de perto. Procure um dos nossos núcleos de atividade aí para fazer uma aula experimental e conhecer a capoeira mais de perto, porque ela só dá bom exemplo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que foi transformada pela capoeira, como a professora Cibele falou, a minha família foi construída através da capoeira. André? Eu quero deixar a mensagem para o pessoal pesquisar bastante sobre a nossa cultura que cresceu aqui no nosso país e que entrasse mais em contato com essas coisas, colocar na escola também, para poder colocar nas cabeças das crianças que é uma cultura nossa e tem que ser mais valorizada. E essa é a mensagem. Ok. Mestre Maurão, queria que o senhor falasse, desse a sua mensagem, mas também falasse como que as pessoas podem se inscrever para participar do projeto, as inscrições são anuais, como que funciona? Então, mais uma vez eu peço que por favor, as pessoas acessem o nosso site, que é o grupo capoeiramandinga.com.br. Lá nós temos todas as informações, as pessoas com quem se deve fazer os contatos, e eles vão ter todas as informações necessárias para poder participar conosco dos nossos trabalhos. Né? E a mensagem que eu quero dizer, como o Pavão, a Cibele e o André acabaram de dizer, que as pessoas se aproximem, que tomem contato da sua cultura, em primeiro lugar, porque eu acho que a cultura e a educação é a base e o alicerce de toda a grande sociedade. E nos aspectos físicos, infindáveis os benefícios que a capoeira traz, físicos e emocionais. Então, como dizia Plínio Marcos, um povo que não conhece a sua própria história jamais será um povo livre.
Verdade. Bom, muito obrigada, então, pela participação de vocês, pela presença de vocês aqui na TV Alesp e parabéns pelo trabalho, que cresça mais ainda. Nós que agradecemos. Obrigado. Bom, o programa Nossa Entidade fica por aqui. A gente se vê na programação da TV Alesp. Até lá. Tchau, tchau.